É. Sempre que algo dá errado na nossa sociedade, a primeira reação humana parece ser, uma busca implacável por um culpado, né? Com certeza. É quase um instinto natural, algo que está profundamente enraizado na nossa convivência. Exato. Tipo, uma janela de vidro quebra misteriosamente, ou um carro bate no cruzamento. Ou um contrato milionário vai por água abaixo na última hora. Pois é. E imediatamente aquela grande pergunta paira no ar, quase como um reflexo condicionado. De quem é a culpa? Todo mundo já apontou o dedo para alguém em algum momento da vida. Ou já sentiu o peso de ter dezenas de dedos apontados na própria direção. Mas, como a lei, essa estrutura invisível que rege as nossas vidas, realmente define isso? Essa é a grande questão. Como o sistema de justiça decide quem carrega o peso financeiro e moral da responsabilidade quando o inevitável acontece? E a resposta para isso é o que torna o nosso tema tão interessante. É a verdadeira engenharia social por trás do nosso cotidiano. O conceito de culpa é a fundação que permite que milhões de pessoas consigam viver juntas, interagir e fazer negócios sem que tudo se transforme num caos absoluto. Funciona como um mecanismo que tenta equilibrar a liberdade individual com a segurança coletiva, né? Exatamente. É a balança da nossa civilização. E é justamente para entender as engrenagens desse mecanismo que a nossa investigação de hoje vai se apoiar em um material bastante revelador. Muito revelador, aliás. Nossa fonte de estudo é um documento com foco acadêmico e jurídico chamado Capítulo 09 Culpa.pdf. A missão deste nosso mergulho é decodificar o que o universo do direito chama de responsabilidade civil subjetiva. Mas a ideia aqui não é fazer uma leitura de manual chata, né? De jeito nenhum. O objetivo é transformar todo aquele jargão jurídico denso em conhecimentos práticos totalmente visíveis nas nossas ações diárias. Queremos entender como essa noção aparentemente simples de culpa atua como a grande arquiteta da paz social. Ok, vamos desvendar isso? Como exatamente a civilização chegou a esse modelo? Porque, analisando as notas históricas desse documento, fica claro que a humanidade nem sempre teve essa visão refinada sobre o erro alheio. Longe disso. A história da responsabilidade nos mostra uma evolução que beira a brutalidade no seu início, sabe? Nossa, brutalidade em que sentido? É que, antigamente, nas sociedades mais antigas, o sistema operava sobre a regra do puro objetivismo. Para ilustrar o que isso significa na prática, não importava o contexto. Tipo, aconteceu o dano, alguém paga a conta. Exato. Se uma pedra caísse do telhado de uma casa e machucasse alguém que passava na rua, o dono da casa pagava pelo dano. Ponto final. Nossa! Não havia espaço para argumentar se foi uma tempestade bizarra que soltou a pedra ou se alguém empurrou. A lógica era puramente focada no resultado visível. Ocorreu um prejuízo, alguém precisa compensar. A mente de quem causou o dano era um território completamente ignorado pela lei. Isso só é terrível para os dias de hoje. Imagina viver com o medo constante de sofrer uma punição por acidentes que fogem totalmente do controle humano. Seria insuportável. E é por isso que a inserção da culpa no direito representou um avanço civilizatório monumental. O texto utiliza uma expressão muito precisa para isso, que é imputação psicológica. Imputação psicológica. Adoro esse termo. É forte, né? Foi o momento em que a lei parou de olhar apenas para o sangue no chão ou para o vidro quebrado e passou a olhar para dentro da cabeça do indivíduo. O sistema jurídico passou a analisar a intenção, o estado de espírito, o nível de alerta e o cuidado prévio. A punição ou a obrigação de indenizar deixou de ser uma consequência cega. E passou a ser um julgamento real sobre o comportamento humano. É quase como se a lei instalasse um gravador invisível na mente das pessoas para tentar entender qual era a intenção real no milissegundo antes do desastre. Uma analogia perfeita. Mas lendo o documento tem um contraste muito peculiar que acontece já na história recente do Brasil. O texto faz uma comparação direta entre o antigo Código Civil brasileiro, lá de 1916, e o atual, que é de 2002. Essa parte é um ponto de virada incrível. Sim. Para quem acompanha essas mudanças, pode parecer óbvio que leis mais novas sejam mais rigorosas.
Mas a dinâmica da culpa sofreu uma alteração quase irônica entre esses dois períodos. Foi uma verdadeira mudança de eixo. Para entender a dimensão disso, a gente precisa olhar para o cenário de 1916. Naquele código, lá no artigo 159, a culpa reinava absolutamente. Ela era descrita como a viga mestra da responsabilidade civil. O pilar central que sustentava tudo, né? Principal. A regra de ouro era clara. Sem conseguir provar a culpa de quem causou o dano, a vítima simplesmente não recebia um centavo de indenização. O peso da prova recaía totalmente sobre quem sofreu o prejuízo. Nossa. Já o Código de 2002 mudou essa coreografia e acabou rebaixando a culpa para o status de um mero elemento acidental. Espera aí. Rebaixar para elemento acidental soa quase como se a culpa tivesse perdido a sua importância no mundo moderno. Se antes ela era a viga mestra, por que a lei decidiu tirar o holofote dela? Porque a sociedade se tornou infinitamente mais complexa de um século para o outro. Pense na Revolução Industrial, na produção em massa, no trânsito caótico, nas grandes corporações. É verdade. A escala das coisas mudou. O direito moderno percebeu que exigir a prova de culpa em todas as situações estava deixando muitas vítimas desamparadas. Faz sentido. Como um consumidor comum vai conseguir provar que houve um erro mental ou um descuido interno na linha de produção de uma mega corporação farmacêutica, por exemplo? É impossível. É uma luta injusta. Por causa dessa assimetria, a responsabilidade objetiva, aquela velha ideia de que quem causa o dano paga, independentemente de culpa, voltou a ganhar uma força gigantesca. Mas agora focada em atividades de risco e relações de consumo, certo? Exato. Nesses cenários específicos de desequilíbrio, a culpa virou um detalhe, um elemento acidental. Entendo o raciocínio. A lei criou um atalho para proteger a parte mais vulnerável. Mas mesmo com esse atalho para grandes corporações, o texto deixa claro que a tal da responsabilidade subjetiva continua sendo o motor das nossas interações cotidianas. Sem dúvida. Nas relações entre iguais, a culpa ainda manda. É o esbarrão na rua, a batida de carro entre vizinhos, o encanamento que vaza no apartamento de baixo. Nessas horas, a velha definição de culpa ainda é a dona do jogo. E a definição do documento para isso é muito direta. Culpa nasce da inobservância de um dever de conduta. Um dever que a ordem jurídica impõe previamente com um único grande objetivo: manter a paz social. É como se existisse um manual invisível de boas maneiras e segurança que todos somos obrigados a seguir. E a quebra dessas regras invisíveis nos leva a uma bifurcação mental essencial que o material explora. O estado anímico do agente se divide em duas categorias muito distintas: o dolo e a culpa em sentido estrito. O dolo não deixa margem para dúvidas, pelo que entendi. É a ação proposital. A violação do dever de conduta acontece porque a pessoa quis causar o prejuízo. É uma intenção deliberada, clara, com vontade de gerar o dano. É o cenário do crime premeditado, da vingança, do ato de má-fé calculado. Perfeitamente. Mas a culpa, no seu sentido estrito, o que no meio jurídico se chama de culpa stricto sensu, é o terreno dos tropeços humanos. Nela, a violação da regra de cuidado acontece. O dano é real, a dor existe, mas o evento foi completamente involuntário. Falta a intenção de lesar. Ninguém saiu de casa planejando causar um engavetamento no trânsito. Exato. Só que isso cria um dilema enorme. Com certeza. Se alguém tropeçar na calçada, cair sobre uma vitrine cara e quebrar tudo, não teve intenção, mas o dono da loja vai querer receber pelo vidro. Então, como a justiça decide se um acidente involuntário gera o dever de pagar? O documento traz uma resposta bem estruturada para isso. Ele lista 3 elementos estruturantes. É como um checklist. Se a situação não preencher esses 3 requisitos, a culpa simplesmente não existe no olhar da lei. E quais são os elementos que a gente encontra lá? São eles: a voluntariedade, a previsibilidade e a violação de um dever de cuidado. Vamos montar esse quebra-cabeça porque ele é fascinante. O que é fascinante aqui é mergulhar fundo no conceito de previsibilidade. Esse é, de longe, o filtro mais complexo da lista. Por que você acha isso? O texto argumenta que, para alguém ser responsabilizado, o prejuízo precisa ser algo que o agente poderia, de alguma forma razoável, antecipar.
A mente humana tem a capacidade de projetar cenários futuros com base nas ações presentes. Dá para entender a premissa. Se uma pessoa está dirigindo a 100 km por hora numa rua residencial perto de uma escola, ela tem plena capacidade de prever que alguém pode se machucar gravemente. Eu entendo a lógica, mas quem define essa régua da previsibilidade? Afinal, depois que o desastre acontece, é muito fácil para quem está de fora dizer: nossa, estava na cara que isso ia dar errado. A famosa engenharia de obra pronta, né? Sim. Mas e se for uma sequência de eventos tão bizarra, tão absurda, que nem o melhor roteirista de cinema conseguiria imaginar? E é aí que o sistema jurídico demonstra uma sensatez notável. A lei não exige poderes de clarividência de ninguém. O padrão utilizado é o do homem médio. Homem médio. Ou seja, o que uma pessoa comum, com um nível normal de inteligência e atenção, conseguiria prever naquela mesma situação. Entendi. E se passar disso? Se o evento rompe essa barreira e se torna absolutamente inevitável e totalmente fora do radar da previsibilidade humana, o direito rotula isso como caso fortuito. Um raio que atinge o carro, fazendo o motorista perder o controle e invadir uma loja, por exemplo. Excelente exemplo. No terreno do caso fortuito, a culpa evapora. A responsabilidade desaparece porque ninguém pode ser punido por não conseguir prever o imprevisível. Uma ressalva muito bem-vinda, diga-se de passagem. E os outros dois pilares desse checklist fecham o cerco sobre a conduta humana. A voluntariedade garante que a ação inicial foi fruto de uma escolha livre. Se alguém é fisicamente empurrado contra tal vitrine, não houve ação voluntária dessa pessoa. Exatamente. E o terceiro pilar, a violação de um dever de cuidado, é o rompimento prático daquela regra de convivência segura. Então, somando tudo, Uma ação ou omissão livre, um resultado ruim que dava para imaginar antecipadamente e a quebra da cautela que era esperada. Esse é o raio-x de uma conduta culposa. e o brilhantismo do texto está em desdobrar esse raio-x em comportamentos observáveis. O descuido humano não veste um uniforme único. Ele se manifesta de formas muito distintas no nosso dia a dia. Intangível para quem nos ouve aplicar na própria rotina. O documento classifica as famosas 3 faces da culpa em sentido estrito. As 3 maneiras pelas quais os nossos descuidos ganham vida. Isso. Negligência, imprudência e imperícia. Elas parecem primas próximas, mas a mecânica por trás de cada uma é bem diferente. A primeira, a negligência, me parece ser o pecado da inércia. É não fazer algo. A negligência é, na sua essência, a omissão lesiva. Ela nasce da preguiça, do esquecimento crônico ou daquela desídia perigosa com os próprios deveres. O erro monumental do negligente é não ter tomado uma atitude preventiva quando era essencial fazê-lo. É o relaxamento total com a segurança. O material traz uma imagem muito clara disso. Pensa no motorista que causa um acidente terrível simplesmente porque passou meses ignorando aquele barulho estranho nos freios. Ou porque decidiu não trocar a lanterna traseira queimada. Exato. O momento da batida em si não teve nenhuma manobra maluca. O desastre foi semeado semanas antes, pela falta de ação. É o descuido pelo abandono das obrigações. Mas a segunda face, a imprudência, já inverte essa lógica completamente, não é? Inverte totalmente. Se a negligência é a falta de ação, a imprudência é a ação arriscada e desnecessária. O imprudente age, mas age com uma audácia que beira a irresponsabilidade. Falta a ele o que o material descreve como cautela positiva. Em vez de evitar o perigo, a pessoa decide testar a sorte e enfrentar o risco frontalmente, sem nenhuma necessidade justificável. O exemplo que o texto usa para ilustrar a imprudência carrega um peso emocional imenso. Ah, eu lembro. Descreve um pai que permite ou até incentiva que o filho pequeno vá alimentar um cão de guarda reconhecidamente feroz. Pense na gravidade dessa cena. A pessoa não omitiu nada, pelo contrário. Ela tomou uma atitude que expôs diretamente alguém a um risco altíssimo, apostando numa sorte cega de que o pior não aconteceria. É a precipitação na sua forma mais perigosa. É um exemplo visceral que deixa claro o mecanismo da pressa e do desrespeito ao perigo imediato. Nossa, muito forte. E a terceira face?
A imperícia. Essa já caminha por um território um pouco mais técnico. Ela não se baseia na preguiça nem na audácia imprudente, mas sim na ausência de qualificação. Pelo que o documento indica, a imperícia parece habitar o mundo dos profissionais. É a falha na execução de uma arte, ofício ou profissão. Mas qual é a linha que separa um erro normal de um ato de imperícia? A linha divisória é a reivindicação de habilidade. Como assim? A imperícia ocorre quando o indivíduo se apresenta para a sociedade como alguém capacitado para realizar uma tarefa técnica complexa, mas no momento crucial demonstra não ter o conhecimento necessário. Ah, o texto cita situações dramáticas para isso. Um médico cirurgião que erra gravemente a técnica de uma incisão básica. Ou um advogado que perde um prazo processual óbvio por desconhecer regras elementares da sua área de atuação. Não foi um acidente fortuito. Foi a incapacidade técnica causando estrago em uma função que exigia excelência. Exatamente. Resumindo o mapa do comportamento falho. A negligência é o dano causado pelo não fez o que devia. A imprudência é o fez perigosamente o que não devia. E a imperícia é o tentou fazer sem saber como. É uma estrutura teórica belíssima, mas que nos joga direto no olho do furacão financeiro. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Como a conta chega. Ah, hora de pagar a fatura. O texto mergulha nos graus de culpa e no preço do erro. Existe uma classificação clássica que divide a culpa em 3 níveis. A culpa grave, que é um descuido tão absurdo e gritante que quase se confunde com a intenção maldosa, com o dolo. Certo. A culpa leve, que é a falta daquela atenção média que a maioria das pessoas tem. E a culpa levíssima. Que é uma falta de cuidado tão sutil que apenas alguém extremamente cauteloso, quase paranoico com a segurança, teria evitado. O raciocínio lógico imediato para quem nos ouve seria pensar, se a culpa é levíssima, a indenização também deveria ser minúscula, certo? Essa é a armadilha do senso comum. O direito civil, na sua regra geral, que está lá no caput do artigo 944, traz uma lógica diferente e implacável. Que diz que a indenização se mede pela extensão do dano que a vítima sofreu, e não pela gravidade da culpa de quem causou. Sim, o dano é o tamanho da conta. Mas isso não abre margem para distorções gigantescas? Imagina o seguinte cenário. Alguém comete uma distração levíssima, desvia os olhos da rua por 1/4 de segundo, algo que a maioria das pessoas faria. O famoso piscar de olhos no trânsito. Isso, e acaba encostando a bicicleta na lateral de um carro esportivo milionário e exclusivo, causando um estrago enorme na lataria importada. Pela regra geral, essa culpa quase invisível vai gerar uma dívida capaz de arruinar a vida da pessoa. Sob a regra crua e geral, sim. O foco ali está em restaurar o patrimônio de quem foi prejudicado. Mas é aqui que a genialidade do sistema se revela. Trazendo aquela válvula de escape. Sim, o que eu considero a grande inovação legislativa sobre o tema. O Código de 2002 introduziu essa válvula de escape essencial no parágrafo único desse mesmo artigo 944. É um mecanismo de equidade. Uma espécie de freio de emergência para o juiz. Exatamente isso. A lei passa a permitir que o juiz olhe para a situação como um todo e, percebendo o que o texto chama de excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, ganhe o poder de reduzir o valor da indenização. Então o juiz não perdoa a dívida, mas calibra o valor para ser justo. É o sistema jurídico admitindo que os seres humanos falham por natureza e que a reparação não deve servir como guilhotina para quem cometeu um descuido minúsculo. Fico até aliviada. É reconfortante ver a empatia materializada na lei. E, caminhando para a etapa final do material, o documento nos presenteia com uma daquelas categorizações cheias de tradição. Os famosos termos em latim que o direito adora. Pois é, são as espécies de culpa classificadas pelo modo de apresentação. Vale a pena dissecarmos isso porque não é só vocabulário antigo, são molduras reais de problemas cotidianos. O primeiro termo é a culpa invigilando. A tradução literal é a chave aqui. Refere-se à falha no ato de vigiar. Acontece quando a pessoa negligencia o dever constante de monitorar, observar ou controlar aqueles que estão sob sua responsabilidade e cuidado. Direto, certo? Perfeito.
O exemplo mais clássico e diário é o dos pais em relação aos filhos menores. Se uma criança causa um dano a terceiros por falta de supervisão adequada, os responsáveis respondem por falhar na vigilância. Muito claro. E o próximo da lista é o termo in eligendo. Esse parece envolver o mundo corporativo ou de contratações. E envolve mesmo. Esse conceito lida com a má escolha. Pensa na responsabilidade de montar uma equipe. Ok. Se uma empresa de entregas resolve contratar um motorista sem checar os antecedentes, sem verificar se a carteira de habilitação está em dia, e logo no primeiro dia de trabalho, esse funcionário atropela alguém, a empresa responde? E responde não porque a diretoria estava no carro, mas por culpa e neligendo. Falhou miseravelmente ao escolher quem iria representá-la nas ruas. O erro foi o ato da contratação negligente. Uma lição e tanto sobre checagem de credenciais. O terceiro termo é incustodiendo, só próximo da vigilância, mas parece mais voltado para coisas materiais. A distinção principal é exatamente essa. Enquanto a vigilância foca mais em pessoas, a custódia foca na guarda e proteção de objetos, propriedades ou animais perigosos. Tipo, se alguém guarda produtos inflamáveis de forma irregular num galpão, e isso gera um incêndio que destrói o imóvel vizinho. Faltou zelo na guarda física da coisa que oferecia risco. E, por fim, o último termo me parece carregar uma dinâmica psicológica muito forte. A culpa in contraendo. Não estamos falando de vigiar, guardar ou escolher, mas do mundo das promessas. Se conectarmos isso ao quadro geral das relações humanas e de negócios, essa talvez seja a modalidade que mais afeta o mundo corporativo moderno. Estamos falando da fase pré-contratual. Daquelas negociações preliminares que podem levar meses. Imagina uma grande rede de mercados convencendo um pequeno produtor local a investir na compra de um maquinário caríssimo, prometendo firmar um contrato de exclusividade de 5 anos na semana seguinte. O produtor vai lá e se endivida, compra as máquinas e, do nada, sem nenhuma justificativa razoável, a grande rede rompe as conversas, desaparece e não assina nada. O estrago já está feito. A expectativa falsa destruiu o planejamento de uma das partes. Exatamente. A culpa em contraindo pune o rompimento irresponsável, desleal da legítima expectativa de negócio. A lei nos diz que a responsabilidade e o dever de indenizar não começam apenas quando a tinta seca na assinatura do contrato. Eles nascem no momento em que a confiança e a palavra são empenhadas. Quebrada a confiança, abre-se a porta da reparação. Que jornada fascinante pelas regras da convivência. E com essa aula sobre a confiança nas negociações, o nosso mapa mental do capítulo 09, culpa.pdf, está montado. Rendeu bastante. Muito. Apenas para repassar os grandes marcos para as mentes curiosas que estão acompanhando tudo. Partimos da evolução histórica, saindo da pura punição cega para a análise da mente humana. Entendemos a fronteira rígida entre querer causar o mal, que é o dolo, e tropeçar no descuido, que é a culpa. E violação do dever. Vimos as 3 faces práticas do erro: negligenciar, agir com imprudência ou falhar por imperícia. E exploramos a elegância do artigo 944, que permite equilibrar a balança para que o valor da indenização não destrua alguém por um erro levíssimo. É uma estrutura de raciocínio de tirar o fôlego. E o motivo pelo qual tudo isso é vital vai muito além dos tribunais, né? Muito além. Esses conceitos permeiam absolutamente tudo. A nossa sociedade é uma teia invisível tecida por deveres de cuidado. Ter a noção profunda de como a lei interpreta as nossas ações é essencial. Para qualquer pessoa que coloque um veículo na rua, que gerencie funcionários, que decida ter um cachorro de grande porte em casa ou que inicie negociações para uma parceria. Entender as raízes da culpa é entender como assumimos a responsabilidade pelo impacto diário que temos na vida dos outros. É, acima de tudo, um guia de convivência. É um convite à atenção plena nas nossas rotinas. Mas, refletindo sobre todo esse cenário, isso levanta uma questão importante, algo que não está nas páginas finais do material, mas que ecoa daquela mudança histórica que debatemos lá no início. O rebaixamento da culpa no Código de 2002. Isso. O texto nos relembrou que o Código de 2002 rebaixou a culpa porque a responsabilidade objetiva, que ignora as intenções e exige apenas a reparação matemática,
está dominando as relações de massa e de consumo modernas. E qual é a reflexão que fica? Se essa pendência de focar apenas em quem paga a conta continuar crescendo, engolindo cada vez mais áreas do direito, será que estamos caminhando para um futuro onde a intenção das pessoas, a empatia ou o cuidado psicológico que elas tiveram não importarão mais para a justiça? Nossa, Se o sistema passar a tratar os danos apenas como faturas e cálculos financeiros a serem repassados, o que acontecerá com o nosso senso íntimo e moral de cuidado com o próximo? uau! Essa é uma reflexão de peso para fechar a investigação de hoje. Uma verdadeira colisão entre a eficiência fria de um sistema focado em compensar vítimas e a bússola ética humana que valoriza a intenção e a precaução. É algo a se pensar. Se o resultado financeiro se tornar a única coisa que importa, o significado de ser cuidadoso pode mudar drasticamente. É exatamente para provocar essas reflexões e jogar luz nessas engrenagens ocultas que a nossa análise existe. Fica aqui o convite enorme para que as mentes curiosas da nossa audiência continuem questionando as regras invisíveis do cotidiano e aprofundando o olhar sobre como tomamos decisões em sociedade. Até a próxima exploração profunda.